O programa com o Mauro César e, claro, essa análise do primeiro jogo da Copa do Mundo entre México e África do Sul, vitória do México, e teve de tudo um pouco, né? Os gols, 3 expulsões, 2 para o lado do time da África do Sul, agora no finalzinho também para jogador mexicano, arbitragem brasileira e finalmente começou a Copa de 2026. Mauro, muito boa noite para você. Boa noite, Guilherme, boa noite a todos. E começa dando um sinal do que vai ser essa Copa do Mundo e muitos confrontos, né? A África do Sul é uma seleção muito fraca. Aliás, em 2010, ela foi a primeira seleção anfitriã eliminada na fase de grupos, né? De um Mundial. Tem esse currículo, né? O Mundial em que foi anfitriã, acabou sendo eliminado precocemente. E hoje, estava até vendo aqui as estatísticas para confirmar o que a gente observa. 3 finalizações contra 16, um time muito frágil, tentando sair jogando com muita dificuldade. O México fez aquela pressão no início do jogo, ali na saída de bola, conseguia criar problemas, fez logo um gol, né? Um gol rápido. Se o México fosse um pouquinho melhor, poderia vencer por um placar um pouco mais elástico, né? Acabou sendo um placar até bem modesto, diante de um time frágil e que a tendência é de perder os outros jogos talvez por mais gols, né? Que vai desanimando, já perdeu o primeiro. Acho que o México perdeu uma chance de fazer um saldo interessante que pode ser relevante na disputa pela classificação desse grupo, né? Joga em casa, tem apoio da torcida, mas acho que poderia ter vencido por mais. E as expulsões, a arbitragem brasileira, VAR, isso aí não, essa mescla é infalível, né? Aí tem que ter cartão, rigor e botar para fora essa coisa toda. O Wilton Pereira no apito, não dava para esperar nada muito diferente também, não. Até estávamos conversando aqui, fora do ar, das 3 expulsões, pelo menos 2 eu achei um exagero, né? A do México, que foi a última, e a primeira, que foi da África do Sul, naquela falta, né? Para mim, então, das 3, as 2 foram exageradas. E para você, Mauro? Eu concordo com você, acho que assim, é uma característica da arbitragem brasileira. A expectativa sempre é de que os árbitros brasileiros, quando vão para Copa do Mundo, para Libertadores, eliminatórias de Copa, né, jogos internacionais, eles mudam a conduta porque sabem que esse tipo de arbitragem é uma característica praticamente única aqui do futebol praticado no Brasil. E não foi bem o que aconteceu. O Wilton bem rigoroso, com o VAR também muito inquieto, né? Então acabou expulsando 3 jogadores logo no primeiro jogo da Copa do Mundo, né? É possível que ele fique por um bom tempo como o jogo com o maior número de expulsos, né? Porque 3 expulsões num jogo não é uma coisa muito comum. Então é possível que isso se arraste durante vários jogos, dos intermináveis jogos que essa Copa terá, como um jogo com mais expulsões. É isso. Nós vamos falar bastante ainda, claro, da arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, que vai para a sua segunda Copa do Mundo, apitou em 2022, e também, claro, dessa estreia, o primeiro jogo da Copa entre México e África do Sul. E chega aqui a informação que esse jogo de hoje, né, já é agora, desde 2006, passa a ser, nesse período aí, nesse recorte, o jogo com mais expulsões em Copas do Mundo, né? Talvez continue até o final da Copa com esse título, digamos assim, né? Parabéns ao Wilton. Tinha sido... Já entrou para a história. Entrou para a história, né? Tinha sido em Portugal e Holanda, 2006. Aquele jogo com quase 20 cartões, né, juntando os amarelos e tal, foi uma carnificina. É um jogo violento, exato. Um jogo violento de um contexto de um confronto eliminatório. Né? Boa noite a todos. Bom, eu diria então que o Wilton não já é persona não grata no Reino Unido, agora quem sabe no México e na África do Sul também, né? Antes de mais nada, diria que eu não faria nenhuma das 3 expulsões, eu teria dado. A gente comentou aqui no começo, né? O Mauro e eu concordamos que 2 foram exageradas, né? A primeira... Pelo menos. Pelo menos. Para começo de conversa. Por que eu não faria... Aquela da agressão ali, né? Talvez... Não, mas ali é bem discutível, né? Eu daria um cartão amarelo, o cara foi tonto, então tudo bem. Mas expulsar é grave demais, né? Para expulsar, né? As outras 2 foram bem exageradas. Alguns professores, né? Na época que a gente fez o curso, eles falavam, gente, tem certas coisas que você precisa tomar muito cuidado para fazer, que muda muito a história do jogo. Expulsão, pênalti, são coisas que você tem que dar com muita convicção, porque na época se falava penalidade máxima, no pênalti era penalidade máxima. Não é assim, sabe? Então,
A primeira é briga por espaço, não tem nenhum sentido. A segunda, quer dizer, também não quero ser dono da verdade. A segunda dá para expulsar. E a do jogador do México, o cara passa e ele faz a falta, pô. Expulsão, amarelo, vai. Então, não daria nenhuma delas, não. Mas E aí o jogo caiu, né? Com a África não arriscando mais, o México também diminuiu o seu ritmo, né? E aí o Piperno cita essa história de um time preguiçoso, né? Aí virou o time do Jaiminho, né? Ficou tocando bola e tal, já que nós estamos falando de Chaves. E o 2-0 acabou contando bem a história, o time da África errando muitos passes, o time começou muito tenso, depois deu uma assentada, né? Mas realmente, eu acho que não vimos o campeão do mundo hoje. Jura? Você tem certeza disso? A audiência vai te cobrar depois. Os mexicanos vão... 19 de julho... Né? Ô Piperno, e para você as expulsões, as 3 expulsões e a atuação brasileira da arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, que chega na sua segunda Copa, apitou no Catar em 22. Bom, mas espera lá, foi um padrão brasileiro de arbitragem. A arbitragem é ruim. Nós já tivemos um árbitro, por exemplo, que apitou 3 Copas do Mundo. Ele foi um árbitro que errou muito em jogos importantes aqui. Então, os árbitros brasileiros... vamos lá. O Brasil teve um período de 82 a 90 em que árbitros brasileiros apitaram coisas importantes. O Arnaldo, uma final de Copa do Mundo e bem. O Romualdo Arpifilho, uma final de Copa do Mundo e bem. Depois o Wright chegou a apitar a decisão do 3º lugar. Bem, nas Copas. Mas, de lá para cá, o Brasil teve muito árbitro apitando mal em Copa do Mundo. Mas por quê? Veja, se o árbitro aqui ele apita mal, não dá para imaginar que numa Copa do Mundo ele vai ser totalmente diferente. Então, o Wilton foi bastante criticado em 2022 no Catar, por conta daquele Inglaterra e França, e hoje ele apitou com aquele padrão, ou seja, mal. Tanto que a gente está, de novo, tendo que falar disso. E veja, hoje era um jogo muito fácil. Ele conseguiu errar muito em um jogo extremamente... Dificilmente essa Copa vai ter outro jogo tão fácil como esse. Não foi um jogo de times violentos, não foi um jogo de lance lá muito polêmicos e tal. A primeira expulsão ainda você olha a primeira vez e tal. Mas aí com o recurso do VAR, não dá, né, para interpretar aquilo como... Você acha que o VAR deveria ter chamado? Poderia, né? Então, mas... Aí, apesar que estava muito perto do lance. Então, ele está perto. O VAR não pode ser invasivo. Foi a interpretação dele. E não é assim uma aberração. Então, estou dizendo só que eu acho que ele interpretou mal. A segunda expulsão, talvez seja a mais defensável de todas, aí é avaliar a intensidade, né? O cara realmente, o tonto lá, o jogador da África do Sul, ele coloca lá a mão no rosto do outro, né? A mão fechada, né? Passa a coreografia de um soco, que você pode interpretar se foi ou não algo violento, mas o fato é que ele bateu de mão fechada no rosto do jogador do México. Ok, é defensável. Dá para defender a expulsão. Agora a terceira expulsão, lance de jogo, o cidadão passou falta. Ah, mas era situação clara, agora nada. Então, sabe, exagero. E eu lamento muito que ele tenha começado tão mal assim. E, por sinal, o último lance do jogo, quando ele encerra lá o jogo e tal, aquilo era lance de cartão amarelo para o jogador do México. Eu não vi esse cartão sendo aplicado. Então, ele começou mal. Quer dizer, o Brasil começa mal a Copa do Mundo. É isso. E vamos falar também do Jiménez, que marcou o segundo gol do México, né? Fechou a conta do 2-0. E é um jogador que, na história toda ali pela seleção mexicana, foi cobrado, né? É muito cobrado para ser mais protagonista, assumir mais responsabilidades na seleção mexicana. Ele tem 35 anos, já passou, né, por Benfica, por Atlético de Madrid, agora está no futebol inglês e agora na sua 4ª Copa do Mundo. E foi o primeiro gol dele em Copa, na sua 4ª, né? Passou na Copa de 14, depois 18, 22 e agora 2026. Se o México quiser chegar longe, Mauro, dá para imaginar passando pelos pés do Jiménez, que desencantou finalmente na sua 4ª Copa do Mundo no primeiro gol hoje contra a África do Sul?
Ao mesmo tempo que a gente fala sobre isso, a gente fala que a equipe mexicana perdeu a chance de fazer mais gols, né? Ele até se emocionou no gol ali e tal, né? É meio curioso isso, né? A pressão que esse cara tá vivendo, porque um jogador experiente, né? Teve a reação de um novato, né? Que se emociona. Tudo bem, jogo em casa, tudo isso tem um contexto, mas, enfim, a dificuldade acho que foi do time, né? O time não soube aproveitar. O gol cedo ali, você pensa, pô, esse time sul-africano quer sair jogando dessa maneira, com as dificuldades técnicas que tem, as carências, toma um gol do México, joga em casa tão cedo, vem uma sacola aí, não foi. O gol do próprio Giménez só faz no segundo tempo, né? Já o jogo caminhando para a sua reta final. Então, acho que o México em si desperdiçou aí uma chance muito grande, né? Acho que quem deu a sua assinatura, de fato, desse jogo foi a arbitragem brasileira, né? Mostrou para o mundo, né? Aquilo que a gente atura, que há tanto tempo que são esses caras apitando jogo de futebol. Sabe aquela tem história? Mais 2, né? Eu não vou ver isso sozinho, tem aquele negócio, eu não vou ver isso sozinho e tal. Eu não vou suportar isso sozinho. Vocês, o mundo inteiro vai ver o que é a arbitragem brasileira. Em dose tripla. Então. Tem mais por aí, hein? Arbitragem tipo exportação. Tipo exportação, tem mais por aí. Estrangeiros, preparem-se. Tem mais 2 para estrear. E tem aqui agora uma nova informação, né? Esse foi o 5º jogo da Copa, né? Na história da Copa, desde que começou os cartões, que foi em 70, com 3 ou mais cartões vermelhos. Então, esse é o 5º. Em toda a história, eram só 4 até então, agora chegou a marca de 5. O Pepe disputou, o Pepe e o Felipe Melo jogaram algumas Copas, hein? Então, aí tivemos, em 98, Dinamarca e África do Sul, 3 expulsões. Em 2006, Itália e Estados Unidos. Também em 2006, né? Foram 3 jogos, isso mesmo. Itália e Estados Unidos, Croácia e Austrália, Portugal e Holanda. Nesses 3 jogos, no Itália e Croácia foram 3, no Portugal e Holanda 4. E agora, México e África do Sul, 3 expulsões. Pô, Portugal e Holanda eu lembro desse jogo, ele foi terrível, foi porradaiada para todo lado. Não dá nem para comparar com um jogo desse, pô, um jogo fechado. Perto daquele jogo, isso aqui parecia batismo, parecia que eles estavam fazendo um batismo coletivo em campo, não teve nada disso. Não teve... Esse jogo Portugal e Holanda foi um jogo terrível. Aí o nosso GC ali, ó. Tá olhando o quê? Quer ser expulso? Wilton Pereira Sampaio expulsa 3 jogadores na abertura da Copa. Então, comparando esse jogo que você falou, o jogo Portugal e Holanda, foi um jogo terrível. Eles contam como um dos jogos mais violentos da história. Porrada pra lá, porrada pra cá. Hoje não, foi um jogo tranquilo. Jogo assim, sossegado. A África do Sul aceitou que era inferior e tal. Então, realmente não tem muita explicação, não. Sobre o Giménez, eu reputo como um bom jogador que fez a sua história no futebol, com 35 anos joga na Premier League, teve um problema sério, né? Ele teve uma contusão grave, acharam que ele não ia mais voltar a jogar futebol, e ele voltou. Enfim, não é muito fácil fazer gol na seleção do México, né? Se ele fosse centroavante da seleção, sei lá, da França, se bem que o Giroud não fez, né? Quando a França... Então, tem isso. Ou se fosse do Brasil, o Fred também não fez. Então, tá dentro da normalidade. Mas ele é bom centroavante. Fez um belo gol, foi legal, foi bom para ele. Foi um gol legal, foi um gol bem feitinho, gostei, foi legal. Mas, de qualquer forma, eu imaginava a vitória do México, mas, veja, desde que eu me conheço por gente, e eu já sou um senhor aí, né, idade avançada, pois é, senhor Flávio. E aí, o México, ele é sempre a mesma coisa. O México, primeiro, que é um país apaixonado por futebol, tem grandes estádios, tem clubes fortes, empresas que investem muito, paga bons salários, né? De vez em quando tira jogadores de times europeus. O México nem chega a exportar tantos jogadores porque tem grana para manter os seus principais, quase todos os seus principais talentos em casa e tal, né? Tem, acho, do time titular, hoje 6 atuam na Liga Mexicana. Mas o problema é, assim, eu estava brincando com o Nilson durante a transmissão, que desde sempre, o México me lembra, assim, parece um carro de motor 1.0. Pode até ter um design bonitinho, às vezes, tal, mas quando se acelera, não vai. Assim, tem pouca intensidade, tem pouca agressividade, a ambição do time é sempre muito limitada. Então, acho que o México tem algumas barreiras psicológicas aí para romper. Hoje, era um jogo
Assim, se o México tivesse a faca nos dentes o tempo todo, o México teria feito 4, 5. Porque está jogando em casa, ele conhece a altitude, o adversário não. O estádio está lotado, o público incentivando, individualmente muito mais qualificado. O técnico, ele conhece melhor os melhores jogadores. Aliás, ele já foi treinador da seleção mexicana lá atrás, em 2010. E aí o adversário está perdendo, toma um gol logo de cara, tenso, tinha claras notórias dificuldades aí para iniciar as jogadas, perdia toda hora a bola pertinho da área quando era pressionado. Teve jogador expulso no começo do segundo tempo, aos 6 minutos do segundo tempo. Então, tudo se ofereceu para que o México hoje fizesse um placar elástico para empolgar o público, falar, não, agora a gente não está aqui só para ser um mero coadjuvante, só porque estamos aqui, só porque somos um dos anfitriões. Mas não, ficou a impressão do México de sempre, né? O México 1.0, time preguiçoso, time lento, tal, né? Previsível. E tem alguns bons jogadores. O Raul Jiménez é um bom jogador. O Quiñones, gente, o Quiñones no futebol saudita, que não é, obviamente, uma referência, né, que cause tanta admiração assim, mas é um futebol que hoje atrai ótimos jogadores brasileiros. Na última temporada agora, assim, a serviço do seu clube, ele fez mais de um gol por jogo. Fez 37 gols em 34 jogos. E ele hoje, no primeiro tempo, teve de cara uma chance, fez um gol. Depois ele fez uma jogada boa lá, que ele bateu de pé esquerdo para fora, quase fez. Aí chutou uma bola na trave. Então o cara tá com fome de bola. Mas só que o jogo parou de ser em cima dele. Então, assim...